Olá, meus amores do quinto ano, tudo bom? Bom, tia Ana está aqui hoje para relembrar um assunto muito legal, tipos de sujeito. Um assunto esse que já foi explicado, já foi lançado, mas eu acho importante, não é? Nós relembrarmos esse assunto sempre que pudermos. Bom, então fiquem atentos a essas explicações e fiquem de olho na telinha, ok? Bom, sujeito indeterminado é um tipo de sujeito que não aparece explícito na oração, né? Ele não fica visível, pode ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que ele existe. Bom, um indício para nós sabermos se ele é um sujeito indeterminado, primeiramente é identificar o verbo, que vai estar sempre na terceira pessoa do plural. Nós temos aí o primeiro exemplo. Dizem que a família está falindo. Bom, alguém diz, mas não sabe quem. Pois bem, eles dizem, né? Então, esse dizem, ele indica a terceira pessoa do plural, que seria eles. Abaixo nós temos uma outra frase. Disseram que morreu do coração. Disseram. Quem disseram? Eles. Pois bem, então o verbo já me indica que o sujeito ele é indeterminado, né? Por conta de estar na terceira pessoa do plural. Fizeram o trabalho. A próxima frase. Pois bem, fizeram. Eles fizeram, né? O verbo fizeram também se encontra na terceira pessoa do plural. Bom, um outro caso também que indica ser um sujeito indeterminado, quando o verbo na terceira pessoa do singular apresenta o pronome se. Isso é o índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos à frase. Precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode determinar quem precisa. Então, olha lá, precisa é ele precisa. O verbo encontra-se na terceira pessoa do singular, mais o acréscimo do pronome ser. E aí, fica claro para nós que, nesses casos, o sujeito será indeterminado. Vamos à próxima? Bom, sujeito oculto. Pois bem, se ele é chamado de sujeito oculto, isso significa o quê? Que ele não aparece na frase, né? Ele não fica explícito, ele não fica visível. E por isso, né, dá-se por isso o nome de sujeito implícito ou sujeito oculto. Muito bem. Nós temos um exemplo ali. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Bom, estamos. Estamos? Quem seria? Nós estamos. Então, nós, que não está ali visível, está oculto, escondido. Nós é o nosso sujeito oculto. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero. Eu quero, né? Então, antecedendo o verbo, eu tenho um pronome eu. E eu é o meu sujeito oculto. Próxima frase. Estudaremos toda a matéria. Estudaremos é o meu verbo. Quem estudaremos? Nós. Nós é o meu sujeito oculto. Entenderam direitinho? Então, o sujeito oculto, ele simplesmente ele não aparece na frase, ele não fica visível na frase, ok? Vamos à próxima? O sujeito inexistente, pois é, ele é chamado de, né, na oração sem sujeito, ou seja, inexistente é aquele que não existe. Ele é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, por exemplo, é um indício para ser realmente um sujeito inexistente. Isso tudo eu expliquei para vocês, mas vamos reforçar aqui. Bom, verbos indicando o fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Bom, o ato de chover é uma ação praticada para quem? Pela natureza. Pois bem, ninguém tem o poder de fazer chover, a não ser a natureza. Então, é um fenômeno da natureza. Então, esta frase ela não tem sujeito. E eu posso dizer que é um sujeito inexistente. No segundo caso, nós temos lá o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Houve é o verbo haver, né? Existir.
Então, há pessoas que não valorizam a vida. Esse A com H, ele me dá o sentido de existir. Existe, né? Pessoas que não valorizam a vida. No caso lá em cima, né? Houve um grave acidente, ocorreu um grave acidente. Então, quando o verbo haver tiver esses sentidos de existir ou ocorrer, eu posso dizer que na frase o sujeito será inexistente. 3. Verbo fazer indicando tempo ou clima. Bom, faz meses que não a vejo. Bom, esse faz meses, né? No caso, é o verbo fazer indicando um tempo. É o tempo, né, que eu não a vejo. Então, o sujeito é inexistente. Faz sempre frio nessa região do estado. Esse faz sempre frio, esse faz está me indicando um clima. Bom, né? O clima frio. Então eu posso dizer que o meu sujeito é inexistente. Bom, meus amores, espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês, tá? Sempre que possível, dê uma lidinha nisso aí, porque vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas necessárias, ok? Um beijo grande para vocês.